O agricultor foi treinado desde a última revolução agrícola, né, a revolução que eles chamam de Revolução Verde, a tratar sistemas de plantação, de vida, com químicos. E a gente entende que agora essa nova revolução biológica que está acontecendo na agricultura está trazendo muitas novidades e possibilidades da mudança desse sistema que não é um sistema sustentável a longo prazo. Então, o que a gente vai mostrar aqui para vocês é exatamente as possibilidades que a gente consegue fazer hoje em dia com o que a gente tem de tecnologia microbiológica para aplicação dentro de sistemas agropecuários. Então, a gente vai fazer, na verdade, uma substituição. A gente vai substituir processos químicos por processos biológicos. O grande desafio é que quando a gente trabalha com vida, a gente tem toda uma complexidade de entendimento da dinâmica do sistema e não somente a repetição do que se aplica hoje na maioria das atividades, principalmente agrícolas, no mundo, que são a repetição de sistemas como se fosse receita de bolo. Então, o que a gente vai mudar? A gente vai trabalhar junto com o sistema, trabalhar junto com a dinâmica das coisas. Vamos medir mais, nós vamos aplicar mais técnicas que dão sustentação à imunidade da lavoura em si e vamos usar os químicos somente em caso de necessidade. Então, é o tratamento da planta com vida e utilização de químicos somente como remédio. Um outro conceito que é importante de comparar é que a gente fala que hoje a agricultura convencional trata a planta como se fosse um paciente na UTI. Então, o paciente na UTI está tão debilitado que ele precisa de receber a nutrição, né, dele pela veia. Às vezes não consegue nem se alimentar pela boca. E o que acontece é mais ou menos isso. Quando a gente está dando fertilizantes solúveis para a planta, a gente está alimentando ela direto na veia. E a planta acaba ficando, digamos que, preguiçosa. E ela para de recrutar os micro-organismos que são benéficos para ela e que dariam as condições dela se alimentar de forma mais saudável. Com essa falta dos micro-organismos, ocorre também uma diminuição da imunidade natural da planta, porque ela acaba se estressando mais. Então, quando falta o nutriente, por exemplo, num caso de seca, em que não há água o suficiente no solo para que esses nutrientes solúveis sejam disponibilizados para a planta acaba se estressando mais e acaba contraindo doenças. No período de maturação dela, né, de produção de grãos e enchimento e tudo mais, ocorre a mesma coisa. É a época que ela está precisando de mais nutrientes e como ela não tem o recurso de interação com o solo, por causa do sistema que a gente cria, acaba que ela fica mais susceptível a doenças e pragas. E é o que acontece de fato, né? Então, isso é um ponto importante de comparar com o paciente na UTI. E aí, o que acontece com esse paciente na UTI, né? Ele tem que viver à base de antibióticos, fungicidas, inseticidas e, no caso de uma planta, né? No caso de uma pessoa, não. Mas é mais ou menos a mesma coisa. E é isso que a gente quer mudar. Nós temos que mudar esse paradigma, essa forma de agricultura, porque hoje nós temos tecnologia suficiente para isso. E é importante também ressaltar que não existe regra. Cada caso é um caso, cada solo é um solo. Há solos que têm teor de matéria orgânica muito baixo e eles não conseguem desenvolver vida, então a gente tem que trabalhar isso. Enquanto a gente trabalha o aumento dessa matéria orgânica no solo, é necessário sim dar fertilizantes, dar nutrientes em forma solúvel, porque é a única forma que a planta consegue adquirir essa alimentação, né? Então, cada caso é um caso e isso a gente vai mostrar aqui também. Uma outra coisa importante é ressaltar que a gente está fazendo tudo com base em ciência. Existe muito material hoje disponível, muito material técnico e muita gente muito boa, tanto no Brasil quanto em outros lugares no mundo, que fornecem informações de mecanismos de ação de micro-organismos dentro da planta e dentro do sistema planta-solo. E para dar um exemplo para vocês do que tem sido publicado no mundo a respeito de interação micro-organismos-plantas, a gente vai deixar para vocês aí no link da bio um dos artigos que foi publicado em 2019, se não me engano, me corrige se eu estiver errado, mas mostrando
a interação da raiz da planta com micro-organismos e a forma com que esses micro-organismos são recrutados pela planta através da liberação de açúcares pelas raízes. Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha no artigo no link da bio e segue a gente também, porque nós vamos ter alguns vídeos falando sobre esse tipo de tema, mais técnico e tal. Um abraço.